Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada, justamente porque a doutora Natália ela falou da parte teórica desses dois institutos, e eu vou falar um pouquinho da prática, principalmente da transferência. Eu pediria, por favor, que se pudesse colocar. Então, eu vou falar só sobre o Instituto da Transferência e o modo com que ele é desenvolvido aqui na nossa região de fronteira. Aqui nós temos uma quantidade de estrangeiros hoje que é muito alta. A nível de Paraná, nós temos 350, destes 134 estão hoje presos nas nossas 4 unidades prisionais de Foz do Iguaçu. Então, eu quero agradecer à mesa, na pessoa da doutora Natália, da pessoa do doutor João, que muito me honra poder estar sentado à mesa de nobres doutores, juristas, das quais eu tenho o prazer de, muitas vezes, de ver despachos e ter relações, principalmente com a doutora Natália, no Ministério da Justiça. O papel que o patronato e o Conselho da Comunidade desenvolvem como órgão de execução, e também hoje o CNPCP, nós desenvolvemos o papel inverso dos senhores. Nós estamos do lado de cá da ação. Nós estamos diante dos presos. Então, através deste trabalho que esses dois órgãos de execução desenvolvem, que grande parte dos pedidos chegam ao Ministério da Justiça. Então, somos nós que abordamos o preso estrangeiro, que colocamos a ele em contato desse direito que ele hoje possui, porque muitos deles não conhecem, até porque muitos deles, às vezes, não sabem nem como é a língua. Então, imagina, então, a dificuldade. Então, por favor, eu pediria, doutora, se pode... Esta imagem é da primeira mulher transferida aqui na região de fronteira, no ano de 2013, e nós comemoramos essa transferência no Dia da Mulher, justamente para dar esse caráter de importância do Instituto. A transferência ela se dá de várias formas, mas principalmente essa que nós estamos resolvendo aqui, principalmente com os paraguaios, do qual nós temos um número altíssimo, 105 hoje presos nas nossas unidades. Eu acho que é aqui, né, doutor? Aqui? É do lado. Então, aqui só um pequeno currículo. Eu acho que, de todas a importância da minha carreira, eu amo advogar, só que eu amo também me colocar à disposição. Então, nos últimos 14 anos, eu trabalho como voluntária diante do Conselho da Comunidade, hoje diante do Conselho Nacional, justamente para buscar não só ganhar dinheiro com o direito, mas também fazer com que o nosso conhecimento esteja a par das pessoas que não têm condição. Então, aqui uma breve conceituação do que é a transferência da pessoa condenada. É um instituto muito pouco utilizado. Infelizmente, o número de pedidos é muito pouco, ainda está aquém daquilo que nós desejávamos. Por exemplo, o Instituto da Transferência com o Paraguai, o decreto é de 2002. Nós só conseguimos colocar ele, ter efetividade em 2011. Ou seja, passado muitos anos e ele não tinha aplicação. Em 2011, nós tivemos uma reunião aqui na nossa região, com a então corregedora do Conselho Nacional de Justiça, a Eliana Calmon, juntamente com o doutor Rony, que estava aqui presente, e também o doutor Bourdon, que nos alegra com a sua presença, o juiz de Cidade Leste, que representa o Alto Paraná, que é uma província enorme no Paraguai, uma das províncias, e está aqui conosco, e à tarde vai falar com vocês. Então, ela estando aqui, nós fizemos então os primeiros contatos para iniciarmos essa transferência, principalmente dos presos paraguaios, que era o nosso grande problema. Você vê, nós vivemos numa região de fronteira, onde eu tenho 105 presos paraguaios e tenho 3 argentinos. Então, nós precisávamos realmente solucionar um gargalo que ali se encontrava. Então, o Instituto da Transferência ele visa isso, um cumprimento de pena humanizada, porque faz com que a pessoa se aproxime, principalmente do seu familiar, da sua cultura, da sua alimentação, gente. Vocês não têm noção a diferença que é a alimentação dos países que vivem aqui nessa região com o nosso arroz e feijão.
Eles não comem arroz e feijão, só para começar. Então, já começa por aí. Nós temos libaneses, temos turcos presos aqui. A alimentação deles é completamente diferente. No prato que se põe carne de porco, ele não pode pôr nem a boca mais no restante da alimentação. Ele não pode, por exemplo, 4 vezes por dia ele faz, então, voltado à Meca, a oração. Tudo essas coisas, elas têm que ser olhadas. Se não for olhada, nós não humanizamos o sistema. E essa intervenção, então, destes órgãos de fiscalização, ele se dá justamente nesse sentido. Um caso rápido, só para que a gente não se alongue, com relação aos libaneses. Nós temos, então, o Ramadã. O Ramadã, uma vez por ano, eles ficam 30 dias naquele período, das 6 da manhã às 6 da tarde, sem se alimentar. E, além de tudo, eles têm o tapete onde eles fazem, tem uma bússola voltada à Meca. Isso era proibido no sistema do Paraná. Nós não poderíamos fornecer, imagina, um tapete para que ele pudesse fazer as orações. O que nós fizemos? Fizemos uma intervenção com o pedido e esse tapete foi entregue. Então, a gente entrega, de repente, pequenos gestos que tornam humano. Um deles é fazer com que as pessoas tenham conhecimento que existe um instituto, principalmente desses 11 países, como a Natália já mencionou, que ele tem direito, então, de cumprir o restante da pena dele no país de origem. Principalmente essa proximidade com a família. Ela trata, então, de um caráter psicológico, que a pessoa também quer voltar para casa, quer estar próximo dos seus familiares. Isso também, a gente coloca aqui, então, eu já não preciso mais nem explicar qual que é a diferença, porque a Natália já fez, dessa parte compulsória, da extradição e também a transferência por ela ser facultativa. Primeiro, a pessoa tem que querer ir embora. Não adianta a pessoa dizer, olha, como a venezuelana, que o doutor estava aqui mencionando. Nós temos 11 venezuelanas hoje presas, entre elas a Miss Venezuela. Então, elas estão presas naquela operação das roupas engomadas com cocaína. Essas pessoas, elas não querem voltar para o país de origem. Dentre das 11 que estão presas, apenas 4 têm pedidos de transferência. Por quê? Porque o sistema deles é um sistema totalmente desumano, pelo relatado, que a gente faz a ouvida, toda inicial antes de fazer o pedido. Então, esse tratamento que é dado lá, eles dizem que nem alimentação tem, come-se uma vez por dia e olhe lá. Então, assim, não quer voltar, porque ele diz que aqui o sistema é muito melhor. A Miss Venezuela tornou-se até a Miss penitenciária aqui da nossa região, devido à beleza. Então, como ela pôde concorrer, ela acabou vencendo o concurso. As duas formas da transferência é muito interessante, porque a transferência ativa, ela pouco é utilizada. Para você ter uma ideia, desde 2011, nós só temos um único caso aqui no Paraná. E nós vamos mencioná-los no case que nós vamos apresentar no final. Somente um brasileiro houve o regresso, a transferência, então, do país aqui da região para as nossas penitenciárias aqui da fronteira. Enquanto a transferência passiva, ela acontece com frequência, às vezes até muito mais do que nós até esperávamos. Por exemplo, em 2011, depois que a doutora Calmon esteve aqui, nós fizemos 149 pedidos. Daqueles 300 e poucos que haviam no Paraná, nós fizemos, então, 149 pedidos. Desses 149 do estado do Paraná, 90 era aqui de Foz do Iguaçu. 90 pedidos de transferência. Esses pedidos de transferência, ao longo de 2011, então, sendo efetivados. Nós tivemos até agora, desses 149, nós temos 47 apenas transferidos. Então, principalmente para o Paraguai. Então, são essas as duas diferenças. Ativa, quando o nosso nacional, e a passiva, quando o alienígena. É assim que eles nos chamam, quando o alienígena vem. Então, o estrangeiro que vai ser transferido. Os pressupostos a Natália já mencionou, mas vale a pena lembrar que, para que nós possamos fazer esse instituto, tem que estar com o trânsito em julgado. Se tiver recurso, vai ficar aguardando. E, muitas vezes, o recurso dificulta a transferência. Então, nós temos que perguntar para ele, você quer recorrer? Você tem interesse de recorrer? Porque essa palavrinha diminui pelo menos 1 ano na espera dele. Apenas remanescentes, como ela já mencionou, tem que ser de pelo menos 1 ano. E o crime de condenação tem que ser também crime no país de origem. Tem que ter a concordância.
que tenha garantido o pagamento das multas, isso é interessante, porque ele não pode ser transferido sem isso, e que seu país de origem aceite essa transferência. Então, aqui está alguns deles. Faltou aqui um que você mencionou, do acordo que tem entre... Na verdade, são dois, né, que você mencionou, que... Isso, dois multilaterais. Então, esses países, hoje, nós temos aqui várias transferências. Nos últimos dias, nós transferimos um paraguaio e um português. Então, agora, nos últimos 15 dias. Este português já estava aqui no Brasil desde 2011. Então, aqui, só para a gente lembrar o que tem que ser feito, esse procedimento, eu, como advogada, não posso dar entrada, porque ele é um procedimento administrativo diplomático. Então, na verdade, ele tem que ter assinatura do réu preso, estrangeiro. Ele mesmo, de punho, tem um requerimento próprio, que nós temos até disponível. Depois eu trouxe uma caixa de um livro deste aqui para quem desejar, está ali na porta, e também uns folders que nós entregamos para o preso, ele lê na língua dele, está em espanhol, está em inglês e também em português, para ele poder ter ciência do que está assinando, porque muitas vezes ele não tem interesse de ser transferido. E também é interessante que o Departamento Estrangeiro, como a Natália falou, ele é o responsável por esse trâmite e também pelo parecer final, dizendo sim ou não na transferência, né? E também aí é ele que faz todos os contatos, então, entre os interessados, entre o Departamento da Polícia Federal, a Interpol, e principalmente aonde está o gargalo da transferência, os juízes das varas de execução penal. Nós temos um problema hoje, principalmente no Paraná, Natália, eu peço para que você lute com isso comigo lá em Brasília, que é a chamada central de vagas. Hoje, nós não temos mais a vaga na mão. O juiz não é mais possuidor da vaga. Então, hoje no Paraná, para eu conseguir uma vaga, eu tenho que solicitar o departamento penitenciário. Esse departamento ele tem que me colocar numa lista, ele vai ver as nossas 31 unidades e vai dizer, olha, em tal unidade tem a vaga. Mas isso pode demorar meses. Então, é esse trâmite que nós precisamos, com certeza, buscar uma outra alternativa para agilizar. Os gastos, isso é interessante, porque muitas vezes a transferência não se dá, porque o país tem que arcar com a despesa. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que nós tivemos que fazer para diminuir os custos da transferência. Por quê? Porque é entre Interpol. A Interpol paraguaia vem de Assunção até em cima da Pia, que é a Ponte Internacional da Amizade, para entregar o preso. Daí vem a Interpol do Brasil, que graças a Deus nós temos em Foz do Iguaçu, senão ela teria que vir de Curitiba, ou mesmo de Brasília, para poder fazer. E todas essas locomoções é pago pelo país remetente. Então, assim, o país não tem interesse de mandar, porque tem custos. Então, isso não tem interesse. Então, você vê, mais um gargalo. Então, o instituto que poderia ser efetivado e todos os estrangeiros que tivessem interesse, não acontece muitas vezes por essa demanda aqui financeira. Também a aceitação e, principalmente, o cumprimento da pena que tem que estar com o trânsito em julgado. Aqui, só para a gente fazer uma breve menção, esse dado de 2013 é o último que nós não temos dados, então nós temos aí, de paraguaio, por exemplo, aqui, nós temos 362 no Brasil inteiro, sendo que 105 estão hoje em Foz do Iguaçu. E também temos 81 uruguaios, sendo que 3 estão aqui conosco. Então, assim, são números que o nosso problema aqui nessa região de fronteira é muito grande. Particularmente de Foz do Iguaçu, eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia das unidades prisionais, eu tenho 51 hoje na cadeia pública, eu tenho 10 mulheres estrangeiras já com pedido hoje de transferência, hoje mulheres que não poderiam nem estar numa unidade, que não tem estrutura de unidade feminina, mas lá estão. Nós temos 17 na penitenciária estadual de Foz do Iguaçu e temos 56 hoje que estão sendo abrigados na unidade que hoje é considerada para crimes federais, que é a penitenciária estadual 1. Então, eu tenho essas etnias hoje. Eu tenho libaneses, tenho paraguaios, tenho venezuelanos, tenho uruguaios, argentinos e tenho turco. Então, essas etnias hoje
somam-se 134 presos. E a gente tem apenas 26 pedidos de transferências hoje. Então, é um número que tem que realmente buscar junto aos órgãos e também de conscientização dos juízes e presos, porque esse instituto ele tem que vigiar de forma mais clara para poder desafogar o sistema. Então, aqui eu quero conversar com vocês sobre 3 casos rapidamente, que foi a transferência do primeiro preso estrangeiro pelo decreto 443 de 2002, que é com o Paraguai. O 443, ele ficou, então, de 2002 a 2011, completamente ineficaz. Foi um decreto que ficou fechado, sem nenhuma outra transferência. As pessoas confundem aquelas pessoas que são deportadas ou extraditadas com transferência. Quando a gente mencionou que nós estávamos fazendo a primeira transferência, saiu em todos os jornais que nós tínhamos cometido uma gafe. E daí depois eu tive que pedir direito de resposta para explicar o Instituto, porque eles não sabiam. Mas veio um monte de gente, aquele ladrão, aquele estuprador, aquele traficante, foi trazido para cá faz poucos dias e isso aí não é transferência? Não. Na verdade, elas passaram a ponte para foragir-se do crime cometido no nosso país e não cometer um delito no país de origem, naquele país onde ele estava. Então, são essas dificuldades que muitas vezes a gente acaba encontrando com a imprensa também. Então, na verdade, esses 2 presos, em 2011, o pedido deles são de 2008. Nós demos entrada em 2008. Em 2008, eles vieram, saíram da unidade onde eles estavam em Curitiba, em Piraquara, foram trazidos para a unidade aqui de Foz do Iguaçu para poder diminuir o custo, porque a Interpol teria que pegar eles o mais próximo da Pia, que é a Ponte da Amizade. Então, assim, trouxemos de Curitiba até Foz do Iguaçu, e de Foz do Iguaçu fizemos, então, a transferência. Essa transferência, essas 2 pessoas, elas cometeram um delito de tráfico de droga. Esse delito, no nosso país, ele é hediondo. Ele é um crime penalizado com uma pena muito mais severa do que no país do Paraguai. No Paraguai, ele é um crime comum, e ele é penado com um 6º. Então, o que acontece? Por que essas pessoas, a grande maioria, querem voltar para lá? Porque quando eles passarem a ponte, dependendo da quantidade do tempo que eles já cumpriram a pena, eles podem ser liberados. Tanto que esses daqui, eles permaneceram apenas 2 anos presos e hoje eles já estão nos regimes, fazendo, na verdade, o Paraguai, como eu mencionava anteriormente, só para que os senhores tenham conhecimento, ele não tem a lei de execução penal. Eles só têm o Código Penal e eles trabalham com a lei fria. Então, não existe benefícios, não existe progressão, detração, nada. Então, na verdade, se ele pegar 15 anos, ele terá que cumprir 15 anos. Então, quando essas pessoas foram passadas, então, para o cuidado da vara de execução penal, da qual o doutor Bordon é o juiz, eles, em pouco tempo, já foram liberados. Por quê? O crime é igual, só que a pena, a forma de somá-la é diferente. Então, eles foram transferidos. Desculpa. É o contrário, Luciane, aqui. Esse, então, é o primeiro caso. A primeira mulher, que era aquela foto da inicial, a Inocência, ela também estava em Piraquara. Ela também cometeu o crime, ela pegou uma pena de 6 anos, ela já tinha cumprido quase 4,5 quando a gente conseguiu a transferência dela. E ela não tinha tido contato durante 2 anos e meio com o filho. Nós, mães, sabemos a dificuldade que é ficar longe das nossas crias. Então, a transferência da Inocência se deu de forma humana. Então, justamente para poder aproximar ela da cultura e principalmente dos filhos. Ela ficou, então, esse período, daí ela foi mandada. Na época, em 2011 para 2012, nós já tínhamos transferido 14 cidadãos paraguaios até naquele momento, de 2011 a 2012.
Então, essa Inocência, se vocês observarem, ela passou a ponte, foi acolhida pelo cônsul paraguaio, sem algemas, sem nenhum tipo de proteção, só foi receber o colete em cima da ponte para a segurança das autoridades que lá se encontravam. Todas as vezes, nesses 3 casos que eu trouxe, por ser um momento muito particular para o cidadão paraguaio, a ponte fechou. Todo aquele trânsito de pessoas, como mencionava o nosso palestrante anterior, a ponte não tinha nenhum trânsito, nem de pessoas e nem de carro. Apenas ela em cima da ponte com as autoridades, justamente para celebrar a importância do Instituto da Transferência. Então, isso aconteceu no mês de maio de 2012. Agora, só para a gente, quase já concluindo, eu quero falar sobre essa transferência ativa. Então, o nosso único brasileiro até agora do estado do Paraná a ser transferido de Cidade de Leste, ele estava em Assunção, numa unidade prisional muito complicada, muito difícil, a qualidade daquela unidade era péssima. O Éder Pedro Ferrato, ele tinha 40 anos, era piloto da TAM, foi aliciado pelo crime organizado e começou, então, a fazer pequenos voos para o Paraguai e do Paraguai levando, então, a droga. Numa dessas operações, em 2003, ele caiu preso na cidade de Encarnação, no Paraguai, e foi levado para a cidade de Assunção. De 2003, ele foi fazer o pedido dele em 2008, do pedido de transferência. Ele pegou 15 anos fechado. Como lá não tem progressão de regime, ele teria que ter cumprido, então, a pena integralmente fechado. Ele ficou 8 anos preso no Paraguai. Só foi transferido, então, nessa data. Em 2010, ele solicitou para a Defensoria do Paraguai, então, que esse contato fosse agilizado. E foi quando o Dr. Bourdon me ligou e a gente começou a discutir que formas nós poderíamos agilizar. Então, em 2012, quando eu entraram em contato comigo, a primeira coisa que eu mencionei, traga ele de Assunção para a Cidade Leste. Nós não podemos aguardar todo esse período e depois a parte financeira desse translado. Em 2012, então, em dezembro, ele foi trazido e depois de quase 6 anos, ele sem contato com os familiares, ele teve o primeiro Natal com a mãe dele já havia falecido, com a esposa já tinha se divorciado, então ele e os 2 filhos puderam, depois de quase 6 anos sem se ver, puderam se ver pela primeira vez. Então foi ali em Cidade Leste. Em fevereiro de 2013, então ele foi transferido, e o decreto dele, o que mais me dá agonia com relação ao sistema é que a publicação no Diário da União tinha sido de 2010. Ele só foi transferido em maio de 2013. A autorização dele não se deu porque nós não conseguimos uma vaga. Nós não tínhamos a vaga que é hoje dos requisitos necessários para essa transferência. Então, é isso que faz com que, muitas vezes, o trâmite não dependa do Ministério da Justiça, não dependa do preso e nem do juiz, dependa deste órgão hoje, dessa central de vagas. Então, em maio, ele ficou 90 dias aguardando ser transferido, ou seja, atravessar a ponte. Porque Cidade Leste, a unidade prisional é na ponta da ponte do lado paraguaio. Então, imagina a ansiedade desse preso, sabendo que ele já tem o direito de passar, mas que a burocracia também, entre as Interpols, também dificultou bastante. Mas, então, em maio, ele foi transferido, e hoje, quando ele foi transferido, nós fizemos uma reanálise do processo dele e entramos imediatamente com pedido de semiaberto. Então, como na nossa cidade nós não temos as casas de albergado, ele ficou fechado, mesmo tendo o direito de semiaberto. E agora ele já está
usufruindo da liberdade dele, ele está trabalhando, e ele hoje está num sistema que é utilizado aqui na nossa região, chamado semiaberto harmonizado. Ele cumpre no aberto, justamente porque é menos lesivo ao preso, porque não tem unidade, e também não tem como permanecer a pessoa do semiaberto no fechado. Então, hoje, ele é assistido por um destes órgãos que inicialmente eu falei para vocês. Esse é o Éder. Ele está lutando hoje para tentar conseguir reaver a sua habilitação como piloto, e porque ele não foi condenado no Brasil, então ele ainda tem possibilidade de reaver, eu não lembro o nome da carteira dele, mas para reaver a sua habilitação como piloto. Então, ele está lutando hoje para fazer isso. Hoje o Éder, ele trabalha, ele faz as atividades que o patronato, que são esses dois órgãos de execução penal que nós temos aqui no nosso município. Nós temos o primeiro órgão de fiscalização na execução penal do Brasil a nível municipalizado. Nós temos, então, o primeiro patronato penitenciário municipal do Brasil, que é criado pela Lei 4.085 de 2013, que torna o município de Foz do Iguaçu vanguarda na área de execução penal. Ele cria um órgão que faz com que todas as pessoas possam, no regime aberto, ter tratamento penal. O tratamento penal se dá de forma a dar a essas pessoas condições de atender principalmente o binômio educação e trabalho. Então, ali tem uma equipe, na verdade, são duas equipes multidisciplinar, que faz com que essa pessoa tenha condição. Então, aqueles presos que não têm nem expulsão, nem extradição e nem transferência, e que eles têm residência fixa, eles estão hoje sendo atendidos por este órgão, que é o patronato penitenciário. Nós temos, então, 38 estrangeiros, sendo que nós temos 10 libaneses, 21 paraguaios, 1 colombiana, 3 espanholas, 2 uruguaios e 1 boliviano, hoje sendo atendidos por este programa, dando a ele tratamento penal exatamente como o nacional. E também, por esse tratamento, eles recebem, então, toda a possibilidade. Nós entramos com pedido da carteira de trabalho dele provisória, para que ele possa poder trabalhar com carteira assinada, com todas as regularizações da lei. Então, essa é a sede do patronato. Eu convido os senhores que não conhecem, essa forma de execução penal, que é uma forma hoje muito humana, que nós estamos levando para o Brasil todo, com a mudança da lei de execução a 7.210, ela vai ter agora uma alteração para colocar esses moldes do patronato penitenciário, há moldes de Foz do Iguaçu na lei de execução. Então, eu quero agradecer. E deixo aqui também o nosso e-mail e o nosso telefone, para, se necessário for, para algum contato. Muito obrigada a todos.